Olá, estudiosos e estudiosas dos cursos de exatas. Se você faz matemática, física ou química, esse vídeo é para explicar um pouco mais sobre o estudo de caso. Para localizar esse estudo de caso, nós precisamos abrir qualquer disciplina do módulo A fase 1 de 2021 e vir aqui nessa barrinha embaixo. Nessa parte da barrinha, ele vai ter também um vídeo com as orientações, então não deixem de acessar e assistir esse vídeo. Na sequência, vocês vão clicar nesse documento, que é o documento onde tem o PDF, e aqui nós vamos acompanhar esse estudo de caso. O que é importante a gente verificar, né? Que esse estudo de caso ele é individual e que a nota corresponde a 40% da média, ou seja, 4 pontos. Como a nossa média final é 7, se você não fizer o estudo de caso, você não vai ser aprovado na disciplina. Então, dedique-se bastante. O tema deste estudo de caso é sobre o multiculturalismo. E aí ele vai ter aqui um fato, um estudo de caso para você fazer a leitura e também observar as imagens que foram disponibilizadas. Dentro do trabalho, ele também vai indicar um referencial teórico para que você consiga pesquisar e aprofundar o seu conhecimento. Na sequência, ele vai colocar aqui para você, dentro do artigo, quais são as 3 perguntas que você precisa responder neste trabalho. Então, ele vai ter aqui, a primeira pergunta. A partir da estrutura do artigo Pano Quente, pesquise e registre como os pano quentes são constituídos em função de sua estrutura. Indique profissionais do seu estado que destacam a importância da geometria fractal, de que forma seu uso é semelhante ao utilizado pelos autores e de que forma é diferente. Caso aqui no nosso estado nós não encontremos nenhum profissional que utilize essa geometria fractal, registre com suas palavras qual a relevância dessa estrutura e estética para a região. Na sequência, ele vai dizer que músicas têm sido objetos de estudo da geometria fractal e podem citar esses exemplos. Para você fazer o acesso a esses vídeos, é só você apertar o Ctrl, que é uma tecla do seu teclado no computador, e clicar em cima do link, que aí ele já vai abrir aqui na sequência esse vídeo. Voltando ao nosso estudo de caso, ele vai ter ali as perguntas relacionadas a essas 3 músicas, Escolha uma das músicas reproduzidas em seu estado que possua pelo menos uma característica fractal, descrevendo como observa tal característica nesta música. Reflita e registre se a música escolhida pode ser definida absolutamente como um fractal. Dica: investigue por que ela não é considerada um fractal, mesmo que contenha pelo menos uma característica. E a terceira e última questão que vocês vão precisar desenvolver é: a geometria fractal tem aplicado desde o reconhecimento de padrões em estruturas de vegetais, como na descrição de células e moléculas, além de tantos outros fenômenos que atendem às características levantadas por Ashhunt. Não sei se é assim que fala. Descreva como a geometria fractal é utilizada para descrever certos padrões observados em sua região. Um fator importante aqui é a gente observar essas 2 observações aqui. Então, norma culta da escrita já valem meio ponto. Então, bora caprichar nessa escrita. E uma outra observação é que o texto precisa ser feito em forma de redação do texto do gênero textual argumentativo e precisa ter entre 3.000 e 5.000 caracteres. Eu gosto de fazer meus estudos de caso sempre utilizando o Word. Aqui eu fiz um texto que contém 5.000 caracteres. Para a gente verificar esses caracteres é só a gente selecionar o texto e clicar aqui embaixo. A gente já consegue verificar por aqui. E pelo Word é possível que a gente verifique se tem algum erro de português. Então, por exemplo, vou tirar aqui o S do precisa, só para a gente dar uma olhadinha. Ele vai ficar com esse sublinhado vermelho. Então, é bom a gente fazer no Word justamente porque tem essa ferramenta de autocorreção. Na sequência que o texto estiver pronto, estiver correto, sem nenhum tipo de plágio, então observando que o texto precisa ser autoral, é só vocês selecionarem o texto e virem aqui embaixo em copiar, clicar com o botão direito no mouse e copiar.
E aí, na sequência, a gente vai voltar lá no nosso Univirtus e nós vamos vir em trabalhos. E aqui em trabalhos vai ter um botão verde para vocês fazerem a entrega. Lembrando que o estudo de caso está disponível desde o dia 1º/3 até o dia 24/4. Hoje é dia 25/2, então ele ainda não está disponível para fazer a postagem. Mas é aqui nesse linkzinho que vocês vão colar esse conteúdo. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que dentro daqui de avaliações a gente tem o simular notas, onde a gente consegue simular quais são as notas. Então a gente consegue colocar aqui, por exemplo, se a gente tirar aqui determinada nota em determinada avaliação, quanto que a gente vai ficar de média final. Lembrando que a média de aprovação é de 70 a 100. Caso você tenha dúvidas sobre o trabalho, não estiver conseguindo fazer, ou se tiver alguma dúvida sobre o teu conteúdo, você pode acessar o Univirtus e vir em tutoria e clicar aqui em pergunte ao tutor e selecionar o tipo de dúvida que melhor combina com a tua dúvida e mandar aqui para o teu professor tutor em Curitiba. Qualquer dúvida também vocês podem comentar aqui nesse vídeo, que se eu souber, eu vou responder. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Desejo a vocês bons estudos e forte abraço!